Belo Monte, a polêmica usina a ser construída no Xingu. Para mim ainda tem muita coisa a ser discutida sobre isso, então é provável que eu venha fazer um vídeo comentando melhor esse assunto. Até agora o que tem ganho mais destaque não é nem a construção da usina, das usinas na verdade, porque não é só Belo Monte que está para ser construída, e sim quem está falando sobre ela, no caso em resumo, os globais versus Rafinha Bastos. O Rafinha falando que os globais não têm qualificação para falar sobre Belo Monte, e agora o Heriberto Leão, um desses globais, falando que está decepcionado com o governo porque a ministra do Meio Ambiente elogiou o vídeo do Rafinha Bastos. A minha posição sobre essa briguinha aí: o Rafinha não está totalmente errado, porque o vídeo desses globais foi um tanto superficial. Um vídeo de 6 minutos e pouco não ia dar para desenvolver esse assunto complexo. Ainda mais quando estão querendo nos convencer de assinar um abaixo-assinado. E eles meio que querendo ser a oposição oficial à construção de Belo Monte. Chamassem pelo menos um especialista para falar sobre esse assunto no vídeo. Pelo menos conseguiram chamar a atenção. Enfim, no meio dessa batalha de egos, acaba se perdendo o real motivo dessa discussão. A construção de Belo Monte é ou não boa para o Brasil? Nós precisamos de mais energia, não é um assunto do qual a gente possa ficar postergando. Com as construções das usinas de Santo Antônio, o Estado laico se revira no caixão nesse momento. Jirau e Belo Monte, o Brasil vai ampliar sua capacidade energética em cerca de 18 mil megawatts. Para você ter uma ideia, Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, produz cerca de 14 mil megawatts. Logo o Brasil vai estar bem servido se fizer essa ampliação. Mas será que vale a pena? Porque os impactos ambientais causados por essas construções vão ser grandes. Numa área que já sofre com um gigantesco desmatamento, e é um dos motivos de eu ser contra a construção de Belo Monte. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar uns vídeos sobre esse assunto. 2 links em especial, os 2 primeiros, me fizeram abrir os olhos sobre esse assunto e explica muito bem o que está acontecendo na Amazônia e por que Belo Monte não pode ser construída. Algo interessante de se dizer sobre isso é que existem interesses sarnísticos sobre Belo Monte. Sim, Sarney, o rei do Senado e sua corte, sairão ganhando alguns reais se Belo Monte sair do papel. Meio difícil, né, de ficar a favor da construção dessa usina. Falei em Sarney, me veio alguns palavrões na cabeça. Nós vamos conter e comentar o que está acontecendo na Band. A Band agora está com a mania de ficar censurando os palavrões no Agora é Tarde. E a MTV, lá no Furo MTV, e imagino que nos outros programas da MTV ela esteja fazendo o mesmo. Como se nós não tivéssemos inteligência o suficiente para adivinhar qual é o palavrão que os caras estão dizendo. Então vou fazer um apelo bem sincero sobre isso. Para com esta merda, caralho! Os caras estão fazendo humor, deixa as pessoas, no caso os humoristas, fazerem uso do palavrão. Mas claro, façamos o bom uso do palavrão e não um palavrão gratuito. Por exemplo, seja ele para dar ênfase, para expressar quantidade, para dizer que você nunca vai fazer algo, falar que determinada coisa é muito boa e assim por diante. Só você pensar um pouco sobre o que eu estou falando e você vai perceber que é verdade. Principalmente se você é jovem e não é como certas pessoas hipócritas. Ou seja, não é só para xingar. Vai tomar no cu, por exemplo. Vai tomar no cu hoje em dia é quase como desejar boas festas. Porque se você manda um homem, uma mulher que gosta de tomar no cu, você está falando o quê? Desejando prosperidade na vida sexual da pessoa? E além disso, sempre vem aqueles pseudo-intelectuais dizendo que palavrão não se pode usar. Palavrão é coisa de pessoa ignorante. Não adianta querer censurar e colocar barulho de pi no lugar. Nem todo mundo é a Dilma do Quibiloco para usar o pi com uma certa propriedade e tirar sarro da censura. E é como eu já falei, os palavrões possuem funções. Por eles possuírem funções, eles fazem parte do dia a dia das pessoas. Não vamos nos tornar, por favor, naquelas pessoas que acham que o mundo vai acabar por causa disso. Tem coisas bem mais sérias pra gente se preocupar e essas sim podem acabar com o mundo. Então parem de criar problema com palavrão. Como diz o Jô Soares, o problema do palavrão está na cabeça das pessoas, de como elas interpretam o palavrão. Tem aquelas senhorinhas que ouvem um palavrão independente do contexto e ficam estarrecidas, sendo que umas se sentem no direito de dar umas bengaladas, uns tabefes, porque você falou umas palavras ditas de baixo calão. Cito um caso, se não me engano, aconteceu no Rio de Janeiro. Não chega a se tratar de um palavrão, mas veja que ponto chega a hipocrisia humana. Uma senhora pediu demissão porque se sentia constrangida
por todos os dias ter que entrar na vara. A vara essa era a vara criminal onde ela trabalhava. E a legião cresce. Por todo mundo o movimento Ocupe se multiplica e luta contra a hipocrisia e por justiça. Algumas pessoas estão insistindo em falar desse movimento ativista como se fosse uma simples luta de classes ou como se fosse um bando de baderneiros sem mais o que fazer. Entretanto, existem vários universitários que não têm mais como pagar a dívida no banco, que fizeram para poder pagar a universidade, pessoas graduadas que perderam o emprego em função da crise. Existem inclusive pessoas ricas a favor do movimento e a favor de pagar mais impostos, enfim, das mais variadas origens e com igualmente variados motivos. Elas perceberam que o lugar onde elas deveriam estar era protestando contra a extrema facilidade de uns poucos, enquanto elas permaneciam na pior, apesar do enorme sacrifício. O caso dos Estados Unidos, poderosos ligados ao Wall Street, e George W. Bush e seu partido republicano cometeram crimes tamanhos que acabaram jogando o país numa crise muito próxima da Grande Depressão e não foram para a cadeia. E injustamente milhões acabaram pagando por esses erros, enquanto os reais culpados continuam na vida de luxo deles. Uma beleza. Quando a secretária de um magnata paga proporcionalmente referente ao seu ganho anual mais impostos que o seu chefe, você percebe, tem algo de muito errado no sistema que nós fomos jogados. Uns trabalham e têm vários privilégios, outros trabalham muito mais e têm poucos privilégios ou nenhum. E é inevitável comparar esse movimento aos que foram liderados por Gandhi, por Martin Luther King, pelo Dalai Lama, agora a Primavera Árabe, no qual a maioria dos manifestantes agiu de forma pacífica e sempre foram reprimidos de forma brutal. Acho o movimento Ocupe uma das grandes últimas revoluções dessa era e que cresce apesar das baboseiras contrárias. As pessoas vêm percebendo como foram enganadas ao longo dos anos, como acabaram servindo de capachos para uma elite dominante, aos corruptos, e mais uma vez tentam se organizar para, quem sabe, possuir direitos de fato, porque fizeram por merecer. Para encerrar por hoje, já que falei movimento Ocupe, vou indicar a história em quadrinhos que inspirou esses protestos. V de Vingança. Roteirizada por um dos maiores escritores de quadrinhos do mundo, Alan Moore acabou escrevendo um verdadeiro manifesto anarquista a favor da liberdade acima de todas as coisas, e não a favor da desordem, como a maioria das pessoas pensam quando ouvem a palavra anarquismo. Enquanto o personagem principal, ou a personagem principal, já que pode se tratar do primeiro super-herói transexual da história dos quadrinhos, busca pela liberdade do país em que vive, ele, em paralelo, parte para a vingança pessoal numa subtrama que vai se mostrar diretamente ligada à história principal. O filme, baseado nesta HQ, ilustra bem a trama, mas deixa alguns elementos anarquistas de fora, pois, como acaba acontecendo com a maioria das adaptações, elas esbarram em interesses políticos ou comerciais, principalmente comerciais, e acabam tendo uma duração menor do que deveria. Vale muito a pena procurar a versão em quadrinhos e assistir ao filme, pois um acaba complementando o outro.